canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia e, infelizmente, uma notícia que eu não queria muito acreditar. Lá no fundo, o meu coraçãozinho ficava, não, ele vai ficar, vai dar um jeitinho, vai reduzir o salário, e ele fica. Infelizmente, não foi a informação que a gente recebeu. Germancano já se despediu oficialmente do Vasco. O Vasco também já publicou de maneira oficial, fez até um vídeo de agradecimento, e Germancano não faz mais parte do plantel do Vasco da Gama. Outro jogador também que o Vasco informou que não fica para o ano que vem e se despediu oficialmente do Vasco é o lateral direito, lateral esquerdo, Zeca. Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu volto com mais informações. Bom, galera, agora que rodou a vinheta, eu peço que você deixe o like aí que ajuda a gente bastante. Se for novo por aqui, já se inscreve aí no canal. A gente tá de 2 a 3 vídeos aqui todo santo dia. Segue a gente lá no Instagram. Quem me acompanha no Instagram, eu já dei algum tempinho essa informação da saída do Germancano. Então fica ligado nas nossas redes sociais, que eu sempre informo muita coisa por lá. Se inscreve no Futebolaço Podcast e também no Corte do Futebolaço Podcast. Essa semana, na quarta e na sexta-feira, nós teremos 2 entrevistas no canal, beleza? Bom, vamos começar falando do Zeca, o lateral esquerdo barra direito, volante, jogou muito bem contra o São Paulo, inclusive na Copa do Brasil, jogando nessa função. Não faz mais parte do departamento de futebol do Vasco. O jogador atuou 46 vezes com a camisa do Vasco, marcando um único gol. Começou muito bem no Campeonato Carioca, mas após o Carioca foi afundando junto com o time. Teve lampejos, brilharecos, podemos dizer assim, uma assistência bonita que ele dá num cruzamento pro chute do Nenê, fazer aquele gol do 1 a 0 contra o Brusque, contra o São Paulo na Copa do Brasil, naquele esquema 3-3-3-1 que o Lisca colocou. Ele jogou muito bem de volante, inclusive algumas pessoas defendiam que ele fizesse essa função. Fernando Diniz tentou colocá-lo novamente por dentro como volante e abriu o Riquelme de um lado e o Léo Matos do outro após aquele jogo do Goiás. Não deu certo, o Zeca foi muito mal jogando ali de volante, mas o jogador infelizmente não conseguiu entregar. Quando chegou no começo do ano, gostei da contratação, achei que era um jogador que podia retomar a carreira no Vasco. Ano passado, para quem não sabe, ele teve depressão, sua mãe faleceu, teve uma lesão importante também, conseguiu jogar com regularidade esse ano, mas infelizmente conseguiu se destacar no fraquíssimo Campeonato Carioca, e aí na hora do vamos ver mesmo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, assim como o restante do time, o Zeca definhou e fez uma temporada muito ruim com a camisa do Vasco. Eu vou ler para vocês a nota oficial do Vasco informando a saída do atleta e logo em seguida eu também leio a despedida que ele publicou no seu Instagram. Dando sequência ao processo de reformulação visando a temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Vasco da Gama definiu nesta segunda-feira a saída do lateral esquerdo Zeca. O atleta não terá o contrato renovado ao término do vínculo. Contratado junto ao Bahia no início da temporada, Zeca se despede dos Gigantes da Colina com 46 partidas disputadas, 4 assistências e um gol marcado. O Vasco da Gama agradece ao atleta pelo empenho e o deseja sorte na sequência da carreira. Obrigado, Vasco. Hoje me despeço desse clube gigante. Foi uma honra vestir essa camisa. Agradeço sempre a Deus por todas as oportunidades. Saio com a certeza de que dei o meu melhor em cada jogo. Agradeço a todos do clube por acreditarem no meu trabalho e por me acolherem tão bem. Muito obrigado, Vasco da Gama. Galera, e agora vamos aí para a parte triste do vídeo. Inclusive, coloquei essa blusa aqui de propósito. Foi a primeira camisa que o Germancano usou quando ele chega no Vasco no começo da temporada de 2020. E eu vou trazer para vocês mais informações da saída do jogador. Antes, rapidinho, tá chegando o nosso sorteio de 6 camisas do Vasco em parceria com a 1xBet. Quer concorrer? Clica aqui ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra lá no site da 1xBet, faz um pequeno depósito de R$25 e manda pro e-mail do canal, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo para você não copiar errado. Futebolaco2019@gmail.com. Além de participar do sorteio, você pode ganhar dinheiro fazendo as suas apostas. O Campeonato Brasileiro tá acabando, falta uma rodada na próxima quinta-feira e tem um complemento de rodada nesta segunda-feira. E você também tem a final da Copa do Brasil. Além disso, tem Champions League pegando fogo e as principais ligas europeias. Lembrando que a cada R$25 gera o cupom. Fez 50, gera 2, 75, 3 e assim sucessivamente. Você tem mais dinheiro para fazer suas apostas esportivas e de quebra ainda participa do nosso sorteio. Vem para a 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link está aqui no primeiro comentário fixado.
Bom, galera, a situação do Germancano é a seguinte: o jogador não irá ficar no Vasco da Gama. O Vasco acabou de comunicar na hora do almoço, ali por volta de 3 horas da tarde. Inclusive, o Vasco tem uma dívida importante com o jogador, na casa aí de 3,5 milhões de reais. Negociou essa dívida, o Vasco ainda não deu mais detalhes, mas vai fechar um acordo com o José Constanzo, que é o seu empresário. O Vasco, em comum acordo com o jogador, decidiu não renovar o contrato. Eu vou ler para vocês a nota oficial do Vasco se despedindo do Germancano e logo em seguida eu trago aqui um pouco mais de informação e a minha opinião. O Clube de Regatas Vasco da Gama informa que as negociações com o atleta Germancano para uma extensão contratual foram encerradas nesta segunda-feira. Em comum acordo entre as partes, o argentino, portanto, não terá seu vínculo renovado e deixará o clube ao término do contrato, não figurando assim no elenco para a temporada de 2022. Germancano chegou ao Brasil em janeiro de 2020 e não demorou muito para cair nas graças da torcida vascaína. Seu primeiro contato com o torcedor foi ainda no aeroporto, momento após pisar em solo carioca. Essa relação só se fortaleceu nos meses seguintes, fazendo com que o argentino entrasse no seleto hall de ídolos cruz-maltinos. Se engana quem pensa, porém, que a história de Germancano foi escrita apenas com os gols e boas atuações. O camisa 14 brilhou dentro e fora das 4 linhas, promovendo campanhas sociais e levantando literalmente a bandeira contra o preconceito, fazendo com que o mundo inteiro se aproximasse da história mais bonita do futebol. Isso por si só já seria suficiente para que seu nome fosse lembrado para sempre em São Januário. Porém, Germancano queria mais e conseguiu. Foram 101 partidas, 4 assistências e 43 gols marcados pelos Gigantes da Colina ao longo de 2 anos. Número esse que fez se tornar o maior goleador estrangeiro do século XXI. Considerando toda a história vascaína, o argentino aparece na segunda colocação entre os estrangeiros. Além disso, Germancano sempre exerceu uma liderança positiva pelo exemplo impecável de profissionalismo dentro e fora do campo. Grato pelos serviços prestados, por toda a dedicação, respeito e empenho, desejamos todo sucesso a Germancano na sequência da sua carreira, com a certeza de que não se trata de uma despedida definitiva, mas sim de um até logo. São Januário será sempre sua casa. Obrigado, Germán. Bom, galera, vamos dar um pouquinho da minha opinião aqui. Eu, sinceramente, fiquei muito chateado com a saída do Germancano. Acho que para um time titular para a espinha dorsal do ano que vem, a gente teria o Germancano, o Nenê e o Riquelme. De resto, tinha que mexer em todo o time, tanto para o time titular, como também para a composição de banco. Ele ficando ou saindo, o Vasco ia ter que negociar a dívida dele para pagar de qualquer maneira. E de contrapartida, se o Germancano não fica, o Vasco vai ter que contratar um outro jogador. E conhecendo o Vasco da Gama, e principalmente essa diretoria que faz um trabalho horrível, eu tenho quase certeza, não vou poder falar ainda aqui porque a gente não sabe ainda quem vai ser o novo contratado, mas eu diria 99% de certeza de o Vasco contratar um centroavante pior do que o Germancano. Sinceramente, teve gente que ficou chateado com ele ali, o pênalti perdido contra o Inter, o pênalti perdido contra o Guarani, momentos chaves, mas, cara, isso faz parte. O Edmundo perdeu pênalti em final de Mundial de Clubes, perdeu pênalti em semifinal de Copa do Brasil, mas acontece. Agora, eu não sou ingrato, Dieguinho do canal Futebolaço, e esquecer tudo que esse cara fez no Vasco. É o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século, é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, então ele foi muito importante. E, infelizmente, ele caiu em 2 elencos horríveis, o de 2020. Acho até, na minha opinião, que o Vasco não tinha time para cair, mas essa ebulição política, toda essa confusão, acabou culminando em mais um rebaixamento do Vasco, e esse ano deu tudo errado, e o jogador participou de um rebaixamento e de um não acesso, vai ficar marcado nesse período aí. Mas sem o Germancano, o Vasco teria feito uma temporada muito pior. Se caiu com o Cano ali no saldo de gol, teria sido rebaixado com mais rodada de antecedência. E se também não subiu para a Série A com o Cano, ele teria passado uma situação ainda pior. Então sou muito grato a tudo que o Germancano fez pelo Vasco. Olhando para a história do Vasco como um todo, não acho que o Germancano é ídolo do Vasco, mas pensando na geração aí de 12, 13, 10, 15 anos de idade, essa galera que não teve referência de outros times bons e de outros grandes jogadores, o Germancano com certeza é considerado uma grande referência e até mesmo para alguns vascaínos
por que não ídolo? Eu não coloco ele como um ídolo na história do Vasco, mas para essa geração nova, com certeza ele tem esse carinho, esse sentimento, até mesmo pela questão de carência, porque infelizmente o Vasco não apresenta para o seu torcedor bons jogadores. Eu, por exemplo, tenho marcado como o primeiro cara que me marcou no Vasco, o Moraes. Se você for olhar a história do Vasco como um todo, o Moraes não é um ídolo do Vasco, mas para mim ele é sim um cara muito importante. Foi o primeiro grande camisa 10 que eu vi no Vasco e o primeiro jogador que me marcou. Para quem é mais velho que eu, acredito que vê o Moraes como simplesmente um jogador que teve uma boa passagem. Então eu faço essa leitura para a situação do Germancano. Assim como tem torcedor que era criança, muito novo, e tem o Bernardo como ídolo. Isso fala muito da carência que é o Vasco da Gama. Enfim, acho que a diretoria do Vasco mais uma vez cometeu um erro. Ele tinha um salário mais alto do elenco. Dane-se, é investimento, é uma peça importante para se ter no plantel. Inclusive o Adriano Mendes, essa semana que passou, deu entrevista ao Globoesporte.com dizendo que o investimento para o futebol iria aumentar. E o principal jogador do Vasco sai dessa maneira. Infelizmente, situação muito lamentável. Agora o que nos resta é aguardar. Assim que tiver aí uma informação de quem deve ser o camisa 9 do Vasco, eu trago para vocês aqui no canal. Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, deixa o like se chegou até aqui, se inscreve no canal Futebolaço Podcast, no corte do Futebolaço Podcast, tá passando aí na sua tela aí também a opção de você só clicar e já se inscrever por lá. É isso, vou encerrando minha participação por aqui e logo mais à noite eu chego com mais informações. Valeu, fui!